Graças a Deus por estarmos reunidos para adorar ao Senhor nessa noite. Você lembra qual livro que estamos investigando? Lembra não? Abacuque. É o livro da Escritura, um dos profetas menores, que fala sobre o quê? Quero saber se você realmente tem observado e buscado atenção nos momentos em que refletimos sobre a Escritura. Qual é o problema que Abacuque está investigando, o profeta? Problema do mal. Como pode um Deus amoroso, justo, bondoso, onisciente, um Deus todo-poderoso, querer o mal, ou ao menos permitir o mal? A partir daí surgiram muitas respostas terríveis. Uma delas é a negação de Deus. Deus não pode existir, porque se existe o mal do mundo e Deus é bom, Deus não existe. Outra resposta é dizer que o Senhor criou todas as coisas e foi embora. Foi viajar. E deixou o mundo funcionando. E aí acontecem os problemas na humanidade, mas que Deus é isso, né? A Bíblia não fala desse Deus. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso e soberano, e quando acontece qualquer coisa ruim no planeta ou nas nossas vidas, saiba disso. Foi da vontade de Deus. Então Deus quis o mal? Não necessariamente. Mas sim, um Deus soberano quis que alguma forma de mal até chegasse a nós. Isso parece estranho para nós. Deus não é culpado de nenhum mal, nem responsável por nada de ruim que acontece no planeta. Pelo contrário, nosso Deus é pura bondade, puro amor. Mas Ele criou seres livres e deu esta liberdade, não para fazer tudo, mas para escolher o caminho. E, a partir de Adão, o homem escolhe sempre o pecado. O mal não é uma personificação, ele não é um sujeito. O mal é exatamente a ausência do bem. E Abacuque, ele reflete sobre esse tema porque ele fica indignado. Como pode um rei idólatra, Nabucodonosor, destruir o templo de Deus, os muros de Jerusalém, invadir o povo de Deus? Como pode? Senhor, faz alguma coisa. Ele não estava compreendendo, satisfeito, entendendo esta verdade. Como é que pode? Imagina, no nosso contexto, é como se nós estamos aqui adorando a Deus, de repente vamos para as nossas casas e acontece um terremoto, que não é comum aqui na nossa cidade, né? E exatamente embaixo da nossa igreja engole tudo. Já pensou? Como nós ficaríamos? Às vezes o bandido entra e arromba uma porta ou outra aqui da igreja, que aconteceu já, e nós já ficamos tristes, né? Imagine um negócio tão terrível quanto esse. Claro que a gente ora para que Deus mate o bandido e não venha, brincadeira, não venha nunca mais. Não, ora para que ele creia, né? Que ele creia e ele deixe de ser bandido, né? E viva temendo a Deus. É claro, ninguém vai orar para que Deus faça isso com um bandido. Mas este é o problema do mal. Se Deus é bom, por que existe a maldade no planeta? Não é verdade? Se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins para as pessoas que são justas, crentes no nome do Senhor Jesus Cristo? Por quê? E por que o bandido parece prosperar? Por que o ímpio, o que blasfema de Deus, o que nega a Deus, parece estar crescendo? Bem, vimos o primeiro capítulo. Abacuque problematiza essa questão do mal. E nós temos que ter uma resposta. A resposta começa no capítulo 2. O capítulo 2 trata da resposta ao problema do mal no mundo. E a resposta é simples. É que nós temos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. E temos que confiar no Senhor nosso Deus. Ele não é incoerente, nem é inconsistente. Problema, nós aqui não lemos a Bíblia e não conhecemos Deus. Outro problema, falta fé para crer no Senhor. Nós queremos então observar no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque a resposta ao problema do mal no mundo, pelo menos através de 3 pistas que nós observamos nesse capítulo.
A primeira pista é: aguarde a resposta de Deus. Olha o que nós lemos em Abacuque, capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A queixa de Abacuque era essa: como pode uma nação idólatra invadir e destruir Jerusalém? A cidade que carrega o nome de Deus, o templo, a casa do Senhor. Como pode o ímpio prevalecer sobre o justo? Isso não entra na cabeça, é o que Abacuque está dizendo. E então essa é a queixa de Abacuque. Queixa no sentido de que ele está colocando diante de Deus esse problema e orando ao Senhor. Mas Abacuque, ele teve uma postura excelente: esperar a resposta de Deus. Temos que aprender a aguardar o que Deus vai fazer. Às vezes nós somos imediatistas e analisamos a vida ao nosso redor de modo muito rápido. E não percebemos que Deus está efetivando o seu plano na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que não seguem a Deus. E que o Senhor é justo em todos os seus desígnios, até quando parece que Deus não está sendo justo. Mas está, porque Ele sabe avaliar todas as coisas. O que estava na torre de vigia, o atalaia, era aquele que estava ali esperando uma informação, esperando um mensageiro, esperando uma resposta acerca da guerra que estava travando. E ele estava ali em cima, aguardando o que haveria de acontecer. Na verdade, aqui é uma metáfora, é uma figura que Abacuque usa para dizer: orei a Deus, demonstrei ao Senhor as minhas inquietações sobre o problema do mal. Como pode o mal estar avançando no planeta, na minha vida, ao meu redor, mesmo eu orando? Como pode? Agora, qual é a atitude sábia a fazer? Essa é a primeira pista para entender, responder essa questão do problema do mal. Aguarde, espere, Deus está efetivando o seu plano. Ainda no capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Aí agora ele vai dar a resposta. Olha a resposta de Deus para Abacuque. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Acreditava-se que muitos profetas escreviam em tábuas as suas profecias e colocavam no templo, em alguma parte do templo, para que as pessoas pudessem ler quando passassem. Então a ideia aqui é que Deus disse: observe a Escritura, eu vou lhe dar a revelação, registra, para que até quem passa correndo possa ver. Também a ideia do Senhor é uma figura aqui para que Abacuque pudesse proclamar a resposta de Deus para todos os que estavam ali ansiosos. Ansiosos com o quê? Com a invasão dos babilônios. Entendam que Abacuque está vivendo um momento de extrema tensão militar, a possível invasão. Josias fez um reinado maravilhoso de reformas religiosas, no sentido de trazer a palavra de Deus de novo para o povo. Mas seus descendentes, Jeoaquim, que estava reinando, não fez o mesmo. Logo, o reino voltou ao seu pecado. E então o reino de Judá foi julgado por Deus e seria disciplinado pelos seus pecados, mesmo sendo o povo de Deus. Acredita-se que os judeus naquela época, eles tinham a seguinte ideia: jamais seremos destruídos ou invadidos, porque nós somos o povo de Deus. Jamais destruirão a casa de Deus, porque é o nome de Deus na terra. Ninguém vai nos destruir, ninguém vai invadir, ninguém vai derrubar a cidade que carrega o nome do Senhor Criador dos céus e da terra. Só que o Senhor, nosso Deus, ele não é partidarista. Assim como ele tem profecia de juízo para aqueles povos que não o seguiam, Deus também disciplinava o seu próprio povo, quando não o seguia. Nosso Deus é justo, e o Senhor determinou que usaria os babilônios para invadir Jerusalém, a terra de Judá. Então Deus disse a Abacuque: registra, escreve a visão, grava em tábuas, para até quem passa correndo possa ver.
A dica para nós aqui é muito clara. Qual é a resposta de Deus para o problema do mal? Muitos, levados pelo humanismo e por suas emoções, dizem: como podemos servir um Deus tão cruel? Estes não conhecem a Bíblia. Deus não é cruel. O Deus da Bíblia é amor. É perfeito amor. É pura bondade. Problema é que nós queremos ver Deus no padrão de amor e bondade que nós conhecemos. Quantas vezes você investigou na Bíblia para entender o que é amor segundo a Bíblia? Ou procurar compreender o que é bondade segundo a Bíblia? Se nós entendêssemos o que é amor e bondade, talvez disciplinássemos com mais entendimento os nossos filhos. Talvez os jovens respeitassem mais os seus pais. Talvez os pais fossem mais presentes para os seus filhos. Porque isto é amor. Mas muitas vezes não fazemos, não compreendemos ou não queremos compreender. Deus é perfeito amor. Quer aprender amor? Leia a Bíblia. Quer saber o que é bondade? Veja na Escritura. Porque não há outro local no planeta onde você vai aprender o que é amor e o que é bondade, se não for lendo a Bíblia e conhecendo a história de um Deus todo amoroso que vai atrás de um povo que não quer nada com ele. Nada com ele. A figura veterotestamentária desse amor é um marido que tem a sua esposa, e o marido está sempre atrás da esposa, e a esposa não quer nada com ele. É a história do profeta, cuja esposa era uma mulher de prostituições, e ele tomou-a, mas mesmo assim ela volta a se prostituir, e Deus diz, vai lá de novo, e tira ela de novo da prostituição, e casa de novo com ela, pela segunda vez. Essa é a ideia do amor de Deus para com o seu povo. Então, irmãos, quando formos avaliar por que existe tanta maldade no mundo e pensarmos em atribuir este mal a Deus, é porque nós não conhecemos o Senhor nosso Deus. Deus é perfeito amor, pura bondade, a definição do amor e da bondade. Onde é que você vai entender o que é amor e bondade? Na Bíblia Sagrada. Por isso Deus disse a Abacuque, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, vou lhe responder a Abacuque, Deus dizendo para Abacuque, problema desse mal, você está aí se queixando, agora todos vão ter que ler, para entender o quanto eu sou amoroso. Daniel procurou na Bíblia as respostas que ele queria. Lá em Daniel 9:2 ele investigava o profeta Jeremias. Jesus cita as Escrituras quando ele quer apresentar-se como o Messias prometido, lá em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 20, lá na sinagoga em Nazaré. Então veja, e tem vários e vários exemplos de que é pela Bíblia Sagrada que nós fundamentamos e explicamos o que é o amor e que o nosso Senhor é puro e pleno amor. E o mal que existe no mundo é administrado pelo Senhor nosso Deus. E devemos começar a enxergar este mal. Né? É mal? É, mas numa outra perspectiva, como o exercício da vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos tudo. Verso 3, Abacuque 2, versículo 3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão, a profecia vai acontecer. Aqui no caso, profecia de que a Babilônia invadiria Judá. Vai acontecer e não tardará. E Deus é mau por fazer isso? De modo nenhum. Pelo contrário, Ele está sendo Deus e julgando o pecado da nação de Israel. O humanismo não aceita que a humanidade sofra pelos seus pecados. Mas o Senhor, que é o justo juiz, Ele julga não somente as pessoas, como também as nações. E nesse caso, Deus está julgando o seu próprio povo, que escolheu a idolatria, apesar do rei Ezequias, apesar do rei Josias, de Asa, outro rei bom e temente a Deus, eles escolheram seguir
no caminho do pecado, no caminho do mal. Muitas vezes também acabamos culpando Deus por males que acontecem nas nossas vidas, ou até culpamos Deus porque o ímpio, aquele que vive no pecado, ímpio é um termo que a gente lê na Bíblia, para aqueles que não querem saber de Deus. Às vezes culpamos Deus porque estes prosperam e nós não. Eles têm saúde perfeita e nós não. Eles estão transbordando de dinheiro no meio da crise e nós não. Por quê? Tem um salmo muito conhecido, mas às vezes o Salmo 37, abre aí na sua Bíblia, por favor, o Salmo 37, nós lemos só o que queremos ler desse salmo. E eu vou começar lendo só o que a gente gosta de ler desse salmo, que é o versículo 3. É um salmo que fala de confiança em Deus. Olha, Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha, tenho que confiar em Deus, habitar na terra e me alimentar da palavra do Senhor. Verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o que a gente mais gosta, né? Eu vou me tornar agradável a Deus e Ele vai satisfazer o que está no meu coração. Olha que coisa boa, né? E o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Né? Então aplicamos assim. Se você entregar o seu caminho a Deus, confiar nele, Ele vai te abençoar, vai fazer tudo o que está no teu coração. Mas este salmo, ele vai muito além do que está sendo dito nestes 3 versículos. O propósito do salmo é muito claro no versículo 1. Salmo 37, verso 1. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Esse salmo, ele fala do problema do mal. Aqui neste salmo, Deus está nos explicando que nós não devemos ter inveja ou ficar indignados porque o pecador prospera. E nós somos pecadores sim, mas redimidos pelo sangue de Jesus, não prosperamos. E tudo de bom acontece com ele, e toda desgraça acontece conosco. Senhor, isso não é injustiça? Não. Deus está dizendo, confia no Senhor, nesse contexto. Confie no Senhor, habite na terra, alimente-te da verdade. É isso que nós devemos fazer. E não nos compararmos com aqueles filhos das trevas, aqueles que não querem nada com Deus. Agrada-te do Senhor, ou seja, torne-se agradável ao Senhor, seu Deus. Ele vai cuidar dos desejos do teu coração. Ou seja, não tenhas inveja do outro. Não guarde rancor, porque o outro está crescendo mais do que você. E o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa de pensar nos ímpios, nos pecadores, naqueles que não querem saber de Bíblia, nem de Deus, nem de igreja. Pense neles para pregar o Evangelho, para amá-los, para servi-los, mas não para ter inveja deles e jamais para se colocar com esta rivalidade. Versículo 2 deste salmo. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. É o mesmo que Deus está dizendo para Abacuque. Calma, Abacuque. Em breve haverá a recompensa de cada um. Espere a visão. Ela vai se cumprir e você vai ver o que haverá de acontecer. Temos que aguardar o projeto de Deus se consumar. A nossa avaliação do que acontece é muito superficial. Da nossa vida já é uma avaliação superficial. Da vida dos outros, mais superficial ainda. Quanto mais dos problemas da sociedade e de toda a humanidade. E então no verso 7, Deus diz, descansa no Senhor. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se indigne com isso. Descansa, confia no Senhor. Porque no momento em que eu reclamo de Deus, porque o pecador, o ímpio, que despreza Jesus prospera, eu estou deixando de confiar no Senhor e na justiça de Deus. E eu não posso fazer isso, porque é falta de fé. É deixar de crer num Deus todo-poderoso e soberano. Olha o verso 8 do Salmo 37. Deixa a ira,
abandona o furor. Olha, veja aqui, já está irado, né? O crente aqui já está irado porque o pecador está prosperando e eu que estou na igreja, estou lendo a Bíblia, busco a Deus, nada funciona na minha vida. E o outro ali é estelionatário, é bandido, sei lá o que ele é, mente que só no trabalho é promovido, prospera, tudo acontece com ele. Deus está dizendo, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Certamente acabará mal. Verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O plano de Deus há de se consumar. Aqueles que não buscam a Deus, não querem a palavra de Deus, não temem ao Senhor, eles serão exterminados. No dia do julgamento que o Senhor tem preparado, naquele dia, quem não crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação, estará nesse contexto aqui. E aqueles que creram no Senhor Jesus, eles herdarão a terra. Verso 10. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Deus é justo. Ele retribui o mal. Ele não é injusto para com aqueles que buscam o seu nome. E todo este salmo, não vamos ter tempo de ler todo o salmo, ele trata exatamente desta questão da indignação do justo, porque o mal prospera na mão dos ímpios. E isso, às vezes, causa um desânimo no crente. Você é crente em Jesus, está servindo a Deus, buscando ao Senhor, e os problemas só avolumando na sua vida. E pode chegar o dia que você vai se perguntar, Senhor, o que é que adianta tanto serviço, tanto empenho meu, da minha família, na tua igreja, para servir a ti, e olha o que eu estou passando. Vale a pena? Final do Salmo 37, versículo 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Não desanime de santificar a Deus, de ser obediente ao Senhor, porque você está cheio de problemas. Porque muitas coisas difíceis, muitos males têm chegado na sua vida. Não chegue a questionar Deus ou duvidar que Ele é bom, porque o Senhor é bom. Nós temos que olhar com os olhos da fé e vendo na Escritura o que Deus nos mostra sobre os males que estão ao nosso redor. Por isso, primeira pista, aguarde a resposta de Deus. Quando vierem os problemas, aguarde a resposta de Deus. Mas uma segunda pista é que Deus é justo e o soberbo será punido. Volte para Abacuque, capítulo 2, agora verso 4. Deus é justo e o soberbo será punido. Abacuque 2, verso 4 diz assim, eis o soberbo, isso aqui é Deus falando, respondendo a Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como um vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Claramente no verso 4, o Senhor está fazendo um contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio é chamado de soberbo. Ele é enganoso como o vinho é enganoso. É arrogante porque ele mostra com a sua boca a sua ganância. E certamente o Senhor aqui está descrevendo a Babilônia que vem tomando as nações. Poderíamos, mas o tempo não permite, observar Daniel capítulo 4 e ver como Nabucodonosor era arrogante. Mesmo sabendo que Deus tinha dado tudo para ele, ainda ele dizia que o reino era dele, tudo o que ele havia construído, inclusive os jardins suspensos da Babilônia, que eram obra-prima da antiguidade. Na verdade, Deus o humilha e acredita-se que este homem, Nabucodonosor, tenha se convertido, como se mostra no final do capítulo 4 de Daniel. O soberbo é o ímpio e este será punido, Deus mesmo está dizendo. A partir do versículo 6, nós temos 5 ais.
Em outros momentos, eu já expliquei para a igreja o que é o ai. O ai aqui não é você topar e dizer ai. Ai significa Deus está julgando aquela nação. É a maldição de Deus contra aquela nação. E a Babilônia será julgada. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. A Babilônia será julgada. A Babilônia será usada para disciplinar Judá, mas ela mesma também será julgada pelos seus pecados. Olha o verso 6, Abacuque 2,6. O primeiro ai fala da avareza, porque a Babilônia vai despojar muitos povos. Diz assim o verso 6: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de te abalar, os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo, falando para a Babilônia. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A Babilônia seria julgada também por sua avareza, porque despojou os povos. De quem era a culpa de todos aqueles povos que estavam sendo mortos e maltratados pelos babilônicos? Era de Deus? Não. Eram dos próprios. Eles eram responsáveis pela carnificina e pela guerra. Mas o Senhor usava o pecado deles, sim, para disciplinar Judá. E o fez. Mas também disciplinou a própria Babilônia. Os babilônicos eram injustos. Olha o verso 9. Ai, segundo ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, claramente, Deus está dizendo o pecado da Babilônia, porque prejudicou muitos povos. E aquele povo, os babilônios, pecaram contra o Senhor. Eles não perderam a responsabilidade pelo mal que estavam cometendo. E o Senhor também os estava julgando, punindo o mal. Outro ai, o ai da violência. Embora nos dois primeiros tinha violência também, olha Abacuque 2, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja, a Babilônia edificava o seu império por meio do sangue, mas um dia a glória de Deus ia encher toda a terra. A Babilônia seria julgada pela sua iniquidade que fundamentava o seu império com violência. Sedução é outro ai aqui, o quarto ai, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui falando de sedução, imoralidade, bebedeira, aquele povo vivia nessa prática que Deus condena. Verso 16, serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia, quer dizer, vergonha, cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A Babilônia seria julgada e condenada pelo Senhor por causa de sua sedução e imoralidade. E, no final do capítulo, idolatria, verso 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Abacuque 2, verso 18. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar?
Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Segunda pista que Abacuque nos dá: Deus é justo, o soberbo ele será punido. Se hoje você acha que não, aguarde, o plano de Deus vai se cumprir. Os justos, e no Antigo Testamento, justo não é quem não peca. Justos são os crentes do Antigo Testamento. Eles herdarão a terra. Nós herdaremos o reino de Deus, esse planeta, junto com o Senhor. Mas teve um versículo que propositadamente nós deixamos passar despercebido. E é um versículo fundamental no Novo Testamento. Você lembra que versículo é esse? Está ligado mesmo? Viu que versículo é? Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus só falou do soberbo e do juízo contra o soberbo, mostrando que Deus é justo e ele pune o soberbo. E o justo viverá pela fé. Este versículo nos mostra que Deus é justo e que nós, baseados na justiça de Deus, viveremos pela fé. O que é viver pela fé? No contexto de Abacuque, é crer que Deus não erra. É crer que Deus é soberano e que até os males que acontecem no nosso planeta e na nossa vida estão no plano soberano de Deus. E que se Ele quis usar a Babilônia para destruir Judá, Jerusalém, o templo e seus muros, é porque isso é bom. Corrobora para a glória de Deus, porque Judá vivia na idolatria. Este é o nosso Deus. Este versículo é citado por Paulo em Romanos 1,17. Vá lá para Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo é aquele que creu no Senhor, seu Deus. É aquele que pelo Evangelho entendeu que o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz pelos seus pecados. A fé que salva é a mesma fé que guia a nossa vida. Quando eu entendo que tanto o bem como o mal estão no poder de Deus e que o Senhor administra tudo, eu percebo que o Senhor é soberano, todo-poderoso. E até aquilo que eu percebo de mal acontecendo a mim, Deus tornará em bem. Por quê? Porque Ele não quer o mal dos seus santos. Ele sempre quer o nosso bem, mesmo quando não percebemos. Logo, a Babilônia invadir Judá era o bem para Judá, porque Deus mandou os profetas pregando séculos e séculos, e o povo de Judá não se arrependeu. Logo, disciplina, para que o povo se arrependa e busque ao Senhor com fidelidade. Nós, crentes, entenda justo aqui o crente, ele vive pela fé. Confia num Deus soberano que controla todas as coisas. Isso deve nos trazer tranquilidade, paz, segurança. Um Deus que não controla todas as coisas, inclusive os males, esse Deus não dá para confiar. Não é o caso do Senhor. Esse versículo, Abacuque 2,4, que diz que o justo viverá pela fé, também aparece em Gálatas 3,11. Vá lá em Gálatas 3,11. E diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas 3,11. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, não há salvação por obras, não há nada que você faça por você mesmo que lhe leve a crer no Senhor. A salvação vem de Deus, porque o justo viverá pela fé. O final de Gálatas 3,11. O justo vive pela fé significa que esta fé foi Deus que colocou na sua vida. Esta é a fé que salva e é a mesma fé que você deve viver até a volta do Senhor Jesus Cristo, crendo que as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na sua vida são fruto da vontade soberana de Deus para você. Mas por quê? Vamos ver na Escritura que Deus nos dá algumas respostas. Mas antes, olhe Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38 também vai apresentar este mesmo versículo de Abacuque 2,
versículo 4. Hebreus 10, 38. Diz assim: todavia, aqui o contexto é de irmãos que estavam fraquejando na fé, desejando até voltar para o judaísmo, salvação por obras, por medo da perseguição contra o evangelho, provavelmente. E então no verso 38 nós lemos: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é Deus falando. Deus diz que o justo vive pela fé, não somente porque creu no Senhor Jesus para a salvação, salvação pela fé somente, sem obras nenhuma, mas também porque esse justo vive pela fé durante toda a sua vida e entende que os desastres e os problemas da vida estão sob a administração de Deus. O dia do nosso nascimento foi Deus que determinou. O dia da nossa morte, Deus já determinou também. A forma em que vamos morrer também. Está tudo no controle do Senhor e nada escapa do plano de Deus. Nada. Isso, às vezes, é meio estranho para o homem, o ser humano, porque o ser humano ele começa a pensar: então, e agora, né? Quer dizer que se Deus está no controle de tudo, e eu, cadê a minha liberdade? Deus lhe deu, sim, liberdade. Deus lhe deu uma área de liberdade na sua vida, mas você não é livre para fazer tudo. Deus ainda controla as nossas vidas, as nossas motivações, e, de modo sobrenatural e miraculoso, Ele age. Aí você diz: mas isso é muito estranho. Mas você não faz essa pergunta no momento da sua salvação, ou melhor, da sua conversão. Quando você e eu nos convertemos, nós fomos obrigados a nos converter? Alguém nos pegou pelo cabelo e mostrou assim a Bíblia e disse: se converte agora. Foi assim? Não. Nós entendíamos muito a Bíblia quando nos convertemos. Eu pelo menos não, eu tinha 10 anos. Milagre, o Senhor nos convence do nosso pecado, o Espírito Santo de Deus, de modo sobrenatural, nos mostra a verdade dele, e mesmo sendo livres, motivados pelo Senhor, nós cremos nele, porque em nós não havia nada de bom, antes de crermos no Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nada. Não foi você, nem eu, pelo nosso intelecto e entendimento da Bíblia, que cremos no Senhor Jesus. Não foi. Foi Deus agindo na nossa vida de modo sobrenatural. Tem pessoas que estudam a Bíblia, sabem mais do que nós, e nunca creram no Senhor. Porque não é uma questão cognitiva, de inteligência, de intelecto, não é. É a questão de Deus agir, porque Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Pela graça de Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. Esta fé é o que deve pautar a nossa vida dia após dia, inclusive no meio das desgraças e dos problemas. Mas, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Verso 39, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqueles que creram no Senhor Jesus perseverarão em fé, mesmo com perseguição, caso da Epístola aos Hebreus, mesmo com a destruição de Jerusalém, caso de Abacuque, mesmo com o problema de saúde, problema lá com Jó, mesmo com o ímpio prosperando, Salmo 37, o crente persevera na fé a despeito dos problemas que ele enfrenta, porque nós que fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo da condenação dos nossos pecados, não retrocedemos. Entendem isso? Nós jamais deixaremos de viver pela fé. Deus nunca escondeu que controla o bem e o mal com seu poder. Lamentações 3, 38 e 39. Lamentações 3, 38 e 39, lemos assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tem parte mais clara na Bíblia do que esta? Lamentações 3, 38 e 39. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Jó falou algo parecido, não foi?
Jó, parafraseando Jó, se recebi o bem de Deus, também não saberei receber o mal dele? Deus administra o bem e o mal no mundo e nas nossas vidas. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que você está se queixando da vida? Reclamando, porque passa por problemas e dificuldades. E eu entendo que são grandes. Deus está dizendo aqui através de Jeremias, que escreveu as Lamentações: queixe-se cada um do seu próprio pecado. Foi por causa do pecado que o mal entrou no mundo. A morte, as doenças, as destruições, a ganância do homem que destrói a sua própria sociedade. Foi o nosso pecado. É o nosso pecado que promove o mal no mundo. Não é Deus. Amós, capítulo 3, verso 6 diz: tornar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vai acontecer algum mal ali se Deus não tiver feito este mal? O mal acontece quando Deus quer que aconteça. Ele é responsável pelo mal, culpado desse mal? Não. É o homem, é a Babilônia que invade, é a doença que é fruto da decisão do homem de pecar. Porque as doenças entraram a partir do pecado humano. A morte entrou no nosso circuito de vida por causa do nosso próprio pecado. Romanos 5,12. Logo, não é culpa do Senhor. O problema é que nós fomos educados que existe o bem e o mal e eles estão lutando para que um dia o bem vença por pouquinho. Não é assim. A história humana, segundo a Bíblia, não é assim. Deus já venceu. E disse que já venceu, está escrito na Escritura. Deus nunca lutou com ninguém, porque Ele é todo poderoso. Simplesmente Ele administra os pecados do homem para que o seu nome seja glorificado. Romanos 8:28 diz ainda: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, inclusive os males. Temos que viver pela fé. Viver pela fé não é esperar somente o bem do Senhor. Viver pela fé é continuar firme adorando a Deus, mesmo no meio da dificuldade. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a vivermos pela fé. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Um episódio tão difícil para Abacuque, profetizando a destruição da nação de Judá, pelo menos naquele instante, a destruição de Jerusalém, do templo, dos muros, pelo menos por um período, até, como nós sabemos na história, ser restaurado. Pai amado, que o Senhor nos ajude a vivermos com esta mesma fé, uma fé inabalável em Ti, que não te questiona, que não duvida dos teus propósitos, que não se queixa dos males, porque entendemos que o Senhor administra até estes males que estão ao nosso redor, que o Senhor administra tudo o que acontece no planeta, inclusive os pecados humanos. Sabemos, ó Pai, do Teu poder, da Tua bondade, da Tua santidade. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos a viver nesta fé, para que sejamos também inabaláveis e mesmo no meio da dificuldade, continuemos fiéis a Ti, observando a Tua palavra, lendo a Tua Escritura e obedecendo-a, pregando o Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção e que o Senhor nos transforme. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.